Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Nessa aula, pessoal, a gente vai dar início aqui ao conceito, né? Na verdade, a gente vai conseguir ver na prática todos os conceitos que a gente viu na aula anterior, que são os conceitos de objetos e classes, tá? A gente vai utilizar aqui, como já definido até no próprio título do curso, a gente vai utilizar a linguagem Java para colocar tudo isso em prática, beleza? Então, vamos lá dar início à aula. Bom, pessoal, mas antes da gente seguir aqui para ver todo aquele conceito, aquele conteúdo na prática e todos aqueles conceitos na prática, a gente precisa entender primeiramente o que são métodos construtores, porque a gente vai acabar utilizando eles aqui e é importante que vocês entendam o que são esses carinhas antes da gente ver no código, beleza? Então, pessoal, como eu falei, métodos construtores, reparem bem, o nome deles são métodos, ou seja, eles expressam eh, na verdade, não são características, são comportamentos que um objeto tem. Então, por ser um método, ele é um comportamento daquele objeto, tá? Mas ele é um método especial. Ele é um método que ele é utilizado quando você está construindo um objeto de uma determinada classe. Então, quando você está transformando aquela classe, né, aquele plano em um objeto real, você utiliza esse método construtor. E aí esse método construtor, ele é chamado, né, automaticamente quando você vai criar essa classe e você pode definir dentro desse método construtor algumas características, algumas coisinhas a mais que você quer que aconteça sempre que um objeto for criado. Então, sempre que um objeto, sei lá, do tipo carro for criado, você quer, por exemplo, gerar um número de chassi automaticamente. Então, você pode colocar dentro do método construtor uma forma de gerar, né, de atribuir, sei lá, gerar um número randômico automaticamente e colocar esse valor dentro da variável chassi daquele objeto, né? Então, o método construtor ele serve para você centralizar todas essas coisas, né, que você precisa que aconteça quando um determinado objeto seja construído e você vai estar sempre utilizando ele para construir os objetos. Então, não há uma outra forma de construir objetos sem utilizar o método construtor. Então, esse cara vai servir para todos esses pontos que eu acabei de listar, tá? E no final, para concluir, né, esse método construtor, ele normalmente é importante a gente reparar isso. Ele não vai ter lá na assinatura dele, ele não vai ter o retorno e ele vai ter sempre o nome da classe que você definiu, ao qual aquele método pertence, tá? A gente vai entender isso na prática melhor aqui e vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. Então, pessoal, para a gente conseguir continuar aqui vendo a prática, eu peguei o mesmo exemplo da aula anterior, né? Onde a gente viu aqui, modelou as características e os métodos, né? E os comportamentos de uma classe chamada carro. Então, a gente já definiu aqui quais são os atributos e quais são os métodos que essa classe vai ter. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz tudo isso na prática, beleza? Bom, pessoal, e para isso a gente vai abrir aqui o nosso IntelliJ, que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores como instalar ele, é bem simples, né? E aqui a gente vai chegar nessa tela para vocês, muito provavelmente não vai ter nenhum desses carinhas aqui, né? Nenhum desses projetos. Isso aqui são outras coisas que eu faço aqui localmente na minha máquina, mas o que importa aqui para a gente vai ser esse botão, né? New Project, que a gente vai criar um novo projeto, se tiver em português é novo projeto, e aí vocês vão clicar aqui, vão dar um título para o projeto de vocês, aula classes, deixa tudo junto, né? Primeiro nome aqui, a primeira letra deixa maiúsculo também. A localização aqui vocês podem mudar, eu vou deixar no diretório padrão dessa IDE, né? Do IntelliJ. E aí eu vou selecionar aqui a linguagem Java. Vou dizer que o sistema de construção vai ser o próprio IntelliJ e ele vai utilizar aqui o Java 21, certo? Então, depois disso aqui, a gente pode só clicar em Create, certo? E aí ele vai criar aqui para a gente um projeto, certo? E aí ele já vai criar para a gente aqui uma pasta chamada SRC, que é uma abreviação de source, ou seja, de fonte, código. E aí a gente vai criar aqui dentro dessa pasta, desse pacote, né, na verdade, a gente vai criar um, a gente vai criar aqui um Java Class, certo? Ou seja, uma classe Java,
e aqui a gente vai dar um nome para essa classe. Então, como a gente viu lá no slide, a gente vai estar mapeando aqui, vai estar criando a classe carro. Então, vamos colocar aqui carro, certo? Lembrando, nome de classe, por padrão, a gente sempre coloca com a primeira letra maiúscula, beleza? Isso é importante vocês terem essa ideia, isso é uma convenção que a gente utiliza na programação orientada a objetos, onde a gente sempre coloca o nome de classe com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, beleza? Então, eu vou criar aqui uma classe, certo? Dei dois cliques lá na classe, e aí ele criou para a gente, certo? E aí, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, pessoal, é que o Java vai criar para a gente uma estrutura básica de código para informar que a classe foi criada. Então, ele cria aqui um arquivo chamado, deixa eu mostrar aqui, ó, carro.java, e aí ele cria dentro desse arquivo uma estruturazinha em código onde ele diz que essa classe ela é pública, ela é uma classe, né? E o nome dessa classe é carro. Então, a gente define aqui o escopo de visibilidade dessa classe, certo? Isso aqui a gente vai entender melhor depois, mas a princípio a gente sabe que ela é pública, isso aqui é uma classe, esse escopo aqui que eu estou definindo é uma classe, né? E essa classe se chama carro, beleza? Bom, pessoal, então entendido aqui como é a estrutura de uma classe, como é isso a nível de código no Java, a gente vai partir agora para definir aqueles atributos que a gente tinha visto lá no slide, né? Então, o primeiro atributo que a gente tinha visto lá é o atributo cor, beleza? Então, aqui a gente vai definir da seguinte forma. A gente vai colocar o tipo da variável e a gente vai colocar o nome da variável, certo? Beleza? Então aqui a gente já conseguiu definir e informar para o Java que aquele carro vai ter uma cor e ela é do tipo string. Um string, pessoal, é basicamente um texto qualquer, tá? Ele não é um tipo especial nem nada do tipo não. Então a gente vai colocar aqui só o nome da cor. É vermelho, branco, azul, é só um texto que define aqui o que é essa variável, né? Se vocês não tiverem visto, não estiverem entendendo o que é um string, voltem lá no curso de Fundamentos de Programação, onde a gente vai, onde vocês vão entender, né, com bem mais detalhes, o que é um string, beleza? Bom, pessoal, o segundo atributo que a gente vai colocar aqui no nosso carro e que a gente tinha definido, deve estar aqui de algum dos dois lados para vocês, mas o segundo atributo que a gente tinha definido é a quantidade de portas do carro. Então, aqui nesse caso, a gente pode definir como inteiro, né, um valor inteiro, ou seja, um número, e a gente pode colocar aqui quantidade de portas, certo? É importante a gente colocar aqui, pessoal, nome de variável com letra minúscula sempre, tá? Mas quando a gente tiver nomes compostos, como é esse caso aqui, a gente colocar depois da primeira palavra, cada palavra que foi iniciando, a gente coloca com a primeira letra maiúscula, porque aí a gente consegue definir aqui, entender bem o nome dessa variável, beleza? E aí vamos aqui para o segundo, para o terceiro, na verdade, atributo, né? Que é a potência do motor, certo? Então a gente pode definir aqui como inteiro, ou seja, um número, um valor numérico, potência, certo? É importante, tá? Sempre colocar esses pontos e vírgulas no final, se você não conhece a linguagem Java, se você não colocar esse ponto e vírgula aqui no final, ele vai dar problema, então a gente sempre vai estar seguindo essa estrutura. A gente vai colocar o tipo da variável, o nome da variável, e ao final de todas as instruções a gente coloca um ponto e vírgula para dizer que a gente finalizou aquela instrução para o Java, beleza? E aí os outros atributos que a gente tinha colocado aqui, a gente tinha definido a capacidade porta-malas e a gente também tinha definido a capacidade do tanque de combustíveis, certo? Coloquei aqui todos como inteiro porque aqui a gente pode colocar a capacidade em litros, né, do porta-malas e do tanque também. A potência a gente pode colocar aqui potência em cavalos de força, né? Então a gente pode definir aqui um valor numérico, sei lá, 130 cavalos, a quantidade de portas 4, enfim, todos esses valores aqui eles comportam bem, né? Esse tipo de variáveis eles comportam bem o tipo de informação que a gente quer guardar aqui dentro, beleza?